A todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus, eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, quem foi Moisés para você? O que representa Moisés na sua vida? O que ele foi para você? Você tem coragem de deixar aí nos comentários quem é Moisés, o que ele representa para você na sua vida, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que Moisés era um diabo? Exatamente. Um diabo chamado Moisés. Você, se for uma pessoa do sistema religioso, nesse momento, você pode estar falando, esse cara é louco, porque ele é um cara escolhido a dedo por Deus. Exatamente. Você pode estar nesse momento questionando, esse cara é louco. Moisés era escolhido a dedo por Deus. Deixa eu só arrumar aqui um retorno aqui, que nós vamos mergulhar nesse tema. E eu acredito que você vai se surpreender ao saber de que Moisés era um diabo. Fica aí, para você se saber um pouco mais desse assunto. Saber um pouco mais. Pronto. Olha, esse vídeo, para você que faz ainda parte de um sistema religioso, pode ter certeza, você não vai gostar nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a religião hoje, ela se baseia na lei de Moisés e aplica nas pessoas sem fazer a distinção do que é a palavra de Deus, do que é Deus falando, do que é o homem falando. Exatamente. Se você perguntar para uma pessoa acerca de Salmos, o que ela acha de Salmo, o que representa Salmo, ela, nossa, Deus... Não, abençoado. Salmos é o homem falando com Deus. É o homem falando com Deus. Então, é extremamente importante você saber separar o que é Deus falando, o que é o homem falando. É muito importante você saber separar isso daí. Então, nesse vídeo aqui, você vai saber por que eu disse que Moisés é um diabo, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou começar aqui, eu vou ler para você aqui, em João 6:70, para você entender um pouquinho por que eu digo isso daqui. Eu vou ler do 69 e vou dividir a tela aqui com você, mas eu vou te pedir, se você tem a sua Bíblia na sua mão, na sua casa, pegue ela e senta aí e assista comigo, para você entender. Olha só, isso aqui é Jesus falando, ó. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 6:70. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi a vós os 12. Os 12. É Jesus que escolheu os 12, não foi eles que aceitaram Jesus, não. Inclusive escolheu Judas. Todavia, um de vós é um diabo. Um de vós é um diabo. Para aí. Como assim, Jesus? Um de vós é um diabo. Abençoado, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para Jesus, o que significava diabo?
para os judeus, para os seus discípulos naquela época, qual era esse adjetivo usado por Jesus? Um de vós é um diabo. O que Jesus entendia? É o que os religiosos entendem hoje, que era um bicho, um cara que cresceu chifre, ficou vermelho e criou caudas e gospe fogo pela boca e que tem um lugar que é chamado de inferno, que está fervendo ali o tempo todo, que ali... Essa é a imagem criada pelos religiosos para descrever o diabo. Mas e para Jesus aqui? Qual era a visão que ele tinha de diabo? Isso que os religiosos não entendem. É isso que está na cabeça deles, não consegue abrir e não aceita também. A concepção de diabo aqui, o entendimento que Jesus tinha de diabo aqui, acerca de Judas, né, é de que ele era uma pessoa que tinha uma ideia contrária. Né? Aqui fala, continuando aqui, falava de Judas, o filho de Simão Iscariote, este ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Ou seja, Judas era um diabo porque ele tinha uma ideia ao contrário. Ele veio para cumprir as escrituras e veio para trair. Ele era um diabo. Mas e por quê? O que isso tem a ver com Moisés? Por que você fala que Moisés era um diabo? Eu vou aqui em Hebreus 2,14. Esse vídeo não vai ter como, vai ser um pouquinho extenso. Hebreus 2,14 está dizendo isso aqui, Isso aqui é que os religiosos, deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, isso aqui os religiosos não aceitam de forma alguma. Aqui, Hebreus 2,14. Na minha está escrito assim: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e de sangue, ele também participou dessas condições humanas para que pela morte destruísse aquele que tem. Aqui fala tem, algumas traduções fala tinha, né? Algumas traduções. Vou mudar aqui só para você ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Olha aqui, essa daqui, João Ferreira de Almeida corrigida. Essa aqui fala tinha, entendeu? Aí vamos voltar para lá. Olha aqui. Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí eu te pergunto, foi pela morte que Jesus destruiu o diabo. Mas dentro das religiões, o diabo ainda está vivinho. Ainda está vivinho. Esse diabo que eu acabei de descrever para vocês, que está na cabeça de muitos religiosos aí, com tridente, vermelho, com caudas e por aí. Esse é o diabo. Eu não sei como que eles descrevem isso daí, se eles nunca viram ele, literalmente. Mas aí criou a ideia, e foi expulso o diabo, e com ele a terça parte das estrelas. Eu vou fazer um vídeo, vou fazer outro vídeo falando dessa situação aí. Não vou entrar nesse detalhe agora, não. O que significa a cauda, as estrelas, não tem nada a ver com o que o sistema religioso prega. Então, esse diabo aqui que Jesus destruiu, esse diabo aqui, eu vou dizer para vocês, era Moisés. Nossa, que absurdo. Não, deixa eu te explicar melhor. Esse diabo aqui, de Hebreus 2,14, era Moisés. A lei de Moisés. A lei de Moisés, que foi destruída aqui. Por que era a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés era contrário a muitas coisas que o Eterno nos ensinou. Era contrário a muitas coisas que o Eterno mandou. O Eterno não mandou matar. O Eterno não mandou fazer sacrifício. Ele não mandou nada disso. É por isso que muitas pessoas aí são ateus.
É por isso que muitas pessoas aí hoje estão saindo fora das igrejas, porque estão abrindo o entendimento e passando a ter o entendimento, a mente de Cristo ativada. Por quê? Não bate mais essas conversas fiadas desse sistema religioso, já não bate mais. Então, as pessoas estão saindo, porque vê um tanto de mentira, porque está escancarado aqui, ó. Aqui fala que o diabo foi aniquilado. Tá? Aí, ó. Aqui fala. E foi na morte. Então, se existe diabo, então Jesus, aqui fala que foi destruído na morte, então Jesus teria que morrer novamente. Então, não cola mais essa conversa deles. Então, esse diabo de Hebreus 2,14 que foi destruído era a lei de Moisés. Por que eu estou dizendo que era a lei de Moisés? Por causa, olha aqui, ó, 1 João 1,17. 1 João 1,17. Olha o que está escrito aqui. Não, 1 João 1. Eu ver aqui. Tal. 1 João. Deixa eu procurar aqui. Enquanto isso, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, né? Deixa seu like, deixa seus comentários, que é muito importante para o nosso canal. Deixa eu pesquisar aqui, que eu esqueci de anotar aqui. Né? Aí complica, né? Então, pessoal, a lei de Moisés era o diabo de Hebreus 2,14. Só que muitas pessoas hoje não têm esse entendimento, sabe? Acha que o diabo realmente é aquilo que foi ensinado durante anos e anos. Deixa eu pesquisar aqui. Lucas, João 1,17? Isso mesmo. João 1,17. Deixa eu ver aqui novamente. João 1,17. Eu acho que eu fiz foi não ler tudo, né? João. Está aqui. É falta de observação, pessoal. É 1,17 mesmo. Eu estou olhando o 18. Né? Falta de observação aqui minha. Olha aqui, pessoal. Deixa eu dividir aqui com vocês. Olha aqui. Quando eu falei para vocês que lá em Hebreus 2,14, o diabo lá era a lei de Moisés, a gente fala Moisés, mas foi a lei de Moisés, por causa disso daqui, ó. Olha aqui, o que está escrito aqui? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ou seja, a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. E se não fosse por ele, nós estaríamos aí debaixo da lei de Moisés. Essa lei que o sistema religioso ainda
empurra as pessoas para debaixo. Está muito claro aqui, ó, porque a lei foi dada por Moisés. O que é a lei aqui? A lei aqui era os 613 mandamentos da lei judaica. E dentro desses mandamentos, está uma série de coisas ali que é contra aquilo que o Eterno ensinou. É contra aquilo que o nosso Pai, o Pai dos Espíritos, ensinou. Você lembra que Moisés disse que viu Deus pelas costas? Isso aqui, ó, é o Messias falando. Ninguém jamais viu Deus. E Moisés disse que viu Deus pelas costas. Para aí, cara. Aí não, aí você está brincando, né, Moisés? Ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é o quê? É quem o revelou. Você está entendendo? Mas Moisés diz que viu. Então Moisés também, além disso, é um mentiroso, é o pai da mentira também. Então, pessoal, muito cuidado na leitura da palavra de Deus, muito cuidado ao ler a Bíblia, né? Vamos continuar aqui no nossos estudos aqui para vocês verem o que eu estou falando. Para vocês entenderem. Abra sua Bíblia aí em João 19, 6. Olha aqui, isso aqui é um confronto, né, entre Jesus olha aqui, Jesus entregue para ser crucificado, né? Aqui está falando aqui, ó. Ele está de frente aqui, Pilatos. Olha o que ele disse aqui. Ao verem-nos, os chefes do sacerdote e os guardas gritarem: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou dizendo: levai-o a vós, outros, e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Ou seja, Pilatos não havia encontrado em Jesus nenhuma culpa. Mas aqui, ó, os chefes dos sacerdotes, e aqui estava toda aquela corja religiosa da época, né? Toda aquela corja religiosa da época. O chefe do sacerdote aqui é como se fosse o cabeça dos pastores, pastor-presidente hoje aqui. O vice-presidente, né? O chefe que seria o sumo sacerdote. Pode ter os chefes do sacerdote, né? Então deve ser. Aqui não explica direitinho, não. Então, Pilatos não viu nenhuma culpa em Jesus. Aí falou: agora é com vocês. Vou deixar para vocês. Aí eu vou ler aqui para vocês verem, né? Porque talvez aí o título já te escandalizou. Ó, um diabo chamado Moisés. Esse cara deve estar louco. Então vamos lá. Ao verem-nos os chefes do sacerdote e os guardas gritarem: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilato contestou-os, dizendo: levai a vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Agora vamos ver quem foi que culpou Jesus. Quem foi? Presta bastante atenção. Olha aqui. João 19, 7. Responderam-lhes os judeus: nós temos uma lei e conforme essa lei ele deve morrer. A lei de quem? A lei de quem? Nós temos uma lei e conforme essa lei ele tem que morrer. Pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Hoje, se uma pessoa que não faz parte do sistema religioso se declarar filho de Deus, para eles é uma blasfêmia. Quem não faz parte hoje do sistema religioso se declarar filho de Deus, se bem que lá eles nem falam que é filho de Deus ainda, mas nós já somos filhos de Deus. É uma blasfêmia.
Por que é uma blasfêmia? Porque eles estão debaixo da lei de Moisés. O sistema religioso de hoje está pautado na lei de Moisés, está fundamentado, alicerçado e raigado na lei de Moisés. Então, o sistema religioso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, serve a um diabo chamado Moisés. Porque tudo que se encontra lá é templo, tabernáculo, igreja, entre aspas, igreja, né? É só com base na lei de Moisés. Então, o Deus dele é Moisés. Mas eles não conseguem enxergar que aqui dentro da palavra, que a lei de Moisés foi quem mandava matar. A lei de Moisés era quem mandava cortar pé, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Era a lei de Moisés. Deus disse que era para matar? Não. Então está aqui, ó. Pela blasfêmia, né? Olha só essa passagem aqui, ó. Vamos continuar aqui para você ver. Abra sua Bíblia aí em João 8. Nós vamos ler aí do 1 até o 7, né? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. João 8:2. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo chegava ao seu redor. Então ele se assentou, ele ensinava. Os escribas, olha aqui, os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, ou seja, passando vergonha nessa mulher. Agora vamos ver se Jesus vai fazer alguma coisa, né? E disseram ele, mestre, olha o tanto da hipocrisia, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Olha agora o que eles falam. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Abençoado, abençoado. Se você não tem a sua mente de Cristo ativada em você, ative-a imediatamente. Para que você ative a sua mente, a mente de Cristo em você, você tem que sair do sistema religioso, porque aí dentro eles ainda estão com o véu de Moisés sobre a face e não permite que você conheça a verdadeira palavra de Deus, a graça de Deus. Ative a mente de Cristo saindo daí, imediatamente. Eu nunca fiz isso em meus vídeos, não gosto de fazer isso, mas eu estou fazendo agora e vou passar a fazer mais vezes. Saia desses lugares, parem de servir a um diabo chamado Moisés. Olha o que ele está falando aqui, ó. Na sua lei. Na sua lei. Assim sendo, Moisés, na lei, nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que nos diz a esse respeito? Para testar ele, né? Se ele estava cumprindo a lei ou não. Né? Para testar ele. Mas aí eu te pergunto, é bem provável que você já tenha lido Êxodo 20, 13. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13. Eu acho que é isso mesmo. Que Deus diz, não matarás. Essa passagem, na verdade, ela teria que ser assim, não assassinarás. Uma outra hora aí eu falarei para você a respeito disso daí. Porque matar, a gente mata porco, mata barata, mata isso, mata aquilo. Então, não bate. Então, tinha que ser assassinará. Porque assassinar é só pessoas. Então,
Olha aqui, vamos lá então, em Êxodo 20, 13. O que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está: não matarás. Não matarás. Aqui não fala, não tem um asterisco, não tem um aspas, não tem um parênteses, não tem nada. Não matarás. O certo seria não assassinarás, mas tudo bem, nós deixamos passar. Então, por que que Moisés manda matar uma mulher que foi pega em ato de adultério? Por quê? Aqui está escrito, não matarás. E por que que esse ser humano que viveu aqui há séculos, milênios atrás, matou uma pessoa? Se está escrito aqui, não matarás. E aí? Você que está aí do outro lado, você consegue entender agora por que eu pus esse título, Um Diabo Chamado Moisés? É porque ele está fazendo o contrário daquilo que Deus mandou. Ele é um diabo. Então, existe muitos diabos? Sim, existem muitos diabos, muitos satanás. Aquele que está fazendo contra aquilo que o Pai ensinou é um diabo. Porque diabo é um adjetivo de ideia, comportamento, atitude contrárias, tudo isso. Diabo não é um ser, nunca foi. É uma ideia contrária. É uma ideia contrária, é um comportamento contrário. Lembra quando Jesus estava caminhando com os discípulos e Jesus virou para trás e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Por quê? Ele estava falando, não, de modo algum que você vai a Jerusalém e eles vão te matar. Não, não faça isso. É uma ideia contrária, é um comportamento, é um conselho contra aquilo que estava determinado para acontecer. Lembra quando João 6,70, que Jesus falou, um de vós é um diabo? Porque Judas tinha uma ideia contrária. Judas tinha uma ideia contrária. Pedro tinha uma ideia contrária. Então, eles eram um diabo, ele era um Satanás. Isso nunca foi um ser, isso sempre foi um adjetivo. É a mesma coisa que a gente fala assim, ô, seu filho de uma Eva, para não falar aquele palavrão aqui. Então, quer dizer que esse cara é filho de um animal quadrúpede? Não! É um adjetivo, pessoal. Você que faz parte do sistema religioso, você tem que abrir tua mente para isso. Isso é um adjetivo. Não existe. O Deus de vocês, ele é mau. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que criou o universo, ele é maravilhoso. Ele é lindo, é maravilhoso. É que vocês não ativou a mente ainda, não entendeu ainda, não separou o que é o homem falando, o que é Deus falando. Porque eu vejo muitas pessoas aí só mostrando coisas erradas de Deus. Mostrando, mas ele não consegue ver aqui. Ah, Elias, não sei o que ele tem. Deus mandou uma ursa matar não sei quantas crianças. Não foi Deus que mandou, não. Não foi Deus que mandou, não. Eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre isso daí. Eu sou policial militar aposentado, mas quando eu estava na ativa, o meu comandante mandasse eu fazer um determinado serviço. Eles pediam a ordem de serviço para você fazer isso, isso, isso e isso. Eu tinha autoridade. Eu poderia agir de ofício naquela época. O que é agir de ofício? Tomar atitudes ali que não estava dentro da ordem de serviço. Eu poderia falar, não, eu vou fazer isso aqui porque meu comandante mandou, sendo que ele não mandou. E de fato, o que ele mandou estava escrito aqui. Ó. Mas eu estou falando, eu vou fazer certos procedimentos lá, que eu vou usar o nome do meu comandante, mas ele não mandou. Assim foi feito.
com Elias, aquela passagem que fala que Deus mandou matar ursos, mandar estraçalhar a criancinha. Nunca! Nunca! Eu não sei qual o versículo de Jeremias que fala que ele nunca mandou sacrificar, nunca quis sacrifício. Quando fala que Deus mandou Abraão sacrificar seu filho, é mentira. É mentira. Eu creio que em Jeremias fala o que eu nunca pedi, nem passou pela minha mente. Então, quando você consegue separar o que é Deus falando do homem tomando suas atitudes por conta própria, você vai ver o verdadeiro Deus, criador do universo. Abençoado, essa religião de hoje, o povo de hoje é mais perverso do que eu daquela época. Porque naquela época nem todos tinham acesso à Torá, nem todos tinham acesso às Escrituras. E hoje todo mundo tem, se quiser, tem. Então, a pessoa não justifica a pessoa dizer hoje que não tem conhecimento da palavra de Deus. Não justifica. Então, aqui, ó, eles trouxeram uma mulher aqui, disse que na lei de Moisés, né, fala aqui, ó, assim sendo Moisés na lei, nos mandou que tais mulheres, cadê o homem? Sejam apedrejadas. Deus mandou matar? Não. Então, você que critica muito Deus, que Deus mandou matar isso, mandou matar tal. Então, leia para mim Êxodo 20, 13. Capítulo 20, versículo 13. Por que vocês não comentam isso daí? Porque vocês também são mentirosos, são cara de pau, são os covardes. Esses pastores que estão por aí só tomando dinheiro das pessoas, são pessoas má, perversas, são um diabo também. Porque eles não, o negócio dele é din-din, e pronto, acabou. Eles poderiam muito bem estar falando a verdade, separando aqui o que é Deus falando, o que não é. Tem muita gente aí dentro do sistema religioso que quando a gente conversa com eles, por que Hebreus 2,14 está falando que o diabo foi aniquilado e vocês não creem? Eles ficam desesperados. Ficam desesperados, porque não dá conta de explicar. Não, mas eu tenho que obedecer o pastor, então eu vou até a morte aqui falando que o diabo existe. Mas está ali escrito, Hebreus 2,14, está dizendo que ele foi aniquilado na morte. E esse diabo que vocês pregam por aí, ele nunca existiu. Nunca existiu. E esse diabo de Hebreus 2,14 era a lei de Moisés. Deus não mandou matar, Moisés matou. Deus não mandou matar, Moisés fez uma lei que mandava matar. Foi assim. Olha o que está dizendo aqui. Vamos lá em Amós. Amós 5, 21, 23. Amós 5, do 21 ao 23. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui. Olha o que está dizendo aqui. Ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Ele odeia essas festas religiosas. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar, vamos pular, vamos saltar. O Espírito de Deus estava aqui hoje. Não está. Aqui Deus falando, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ele não gosta dessas reuniões que vocês fazem dentro desses alçapões de vocês. Ele não gosta. Também não suporto as vossas assembleias solenes, né? Amós 5:22.
ainda que me ofereça holocausto, vossos sacrifícios queimados com vossas ofertas de cereais, não me agradareis disso tudo. Tampouco olhareis para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que seja de vosso melhor animal de engorda. Aqui ele continua aqui no 23, Amós 5, 23. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Você que está aí dentro de um sistema religioso, cantor gospel, cantora gospel, não sei o que tem, ele odeia isso. Ele odeia isso. O que é que Jesus... vamos cantar para Jesus. Vamos dançar para Jesus. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Mateus 5,35. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus 25, 35. Olha aqui. Eu vou ler aqui o julgamento final. Para vocês que gostam de fazer algo para Deus, bajular Deus, ele não gosta disso. Quer fazer algo para Deus? Faça isso aqui, ó. Aqui, ó, o julgamento final. Então, se você espera aí um julgamento final, está fazendo algo aí para Deus. Vamos cantar, vamos dançar para Deus. Nós já lemos lá em Amós 5, 21 a 23, que ele odeia isso daí. Olha aqui, ó. O julgamento final. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como os pastores separam os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. 34. Então dirás ao rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados do meu Pai. Recebei com herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, o reino de Deus já havia sido preparado. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vos me acolheste. Isso aqui está falando de quem? Dele mesmo, literalmente dele mesmo, que Jesus andou aqui na terra e ninguém deu de comida para ele? É isso que ele está falando? Não. 36. Quando necessitei de roupas, vos me vestiste, estive enfermo e vos me cuidaste, estive preso e foste visitar-me. 37. Então os judeus desejaram saber, mas o Senhor, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? 38. Quando te recebemos com estrangeiro e te hospedamos, ou necessitando de roupa, necessitado mesmo de roupa, e te vestimos? 39, de Mateus 25. Ou ainda, quando estivesse doente ou encarcerado e fomos ver-te. Então, o rei, esclarecendo-lhe, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para alguns destes irmãos
Vou marcar aqui. Deixa eu marcar aqui. Que fizeste para alguns desses pastores, que está escrito aqui, padre, que está escrito aqui, para cantores, bailarina, dançarina, para isso. Sempre que eu fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim me fizeste. Algumas traduções dizem diferente. Olha aqui. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, se você quer fazer algo para Deus, se você quer fazer algo para Deus, não é cantando, não é dançando, não é pulando, não é dando dízimo, porque Deus não quer dinheiro seu. Ah, mas está falando aqui que não é dinheiro, é alimento. É alimento. É alimento. Então, se você faz algo para Deus que não seja desse tipo aqui, você está fazendo para que Deus? Qual é o Deus que você está servindo aí dentro desses templos? Isso que vocês estão louvando a um Deus desconhecido. Vocês estão adorando um Deus desconhecido, que não existe na Bíblia. Porque Deus não quer bajulação de ninguém. Ele quer que a gente ame o próximo. Ele quer que a gente faça algo para o próximo. Ele quer que a gente se preocupe com o próximo, acolha o próximo. Tem pessoas que deixam de ajudar uma pessoa porque tem que ser fiel no dízimo, porque dizem que dízimo é questão de fé. E tudo isso está dentro da Bíblia, porque Moisés disse que tem que dar dízimo. Naquela época era bom, sim, ter o dízimo de alimento para os necessitados. Exato. Eu vou pesquisar aqui uma outra passagem aqui para vocês verem. Para vocês verem o que Paulo disse aqui. Romanos 7, né? Romanos 7, 7. Romanos 7, 7. Olha aqui. Está bem aqui. Na descrição aqui. Muito boa essa descrição aqui. Vou até marcar ela aqui. A lei e o pecado. Olha o que Paulo fala aqui. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado ou a não ser por intermédio da lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, senão primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Ou seja, deixa eu explicar melhor aqui para você. A lei de Moisés era ruim? Não. Até um certo ponto ela era boa. Paulo vai falar aqui mais para frente. Ela era boa. Mas era uma lei que não precisava de matar. Não precisava de fazer isso. Excluía as mulheres. Não precisava disso. Olha, digamos que você está indo numa rua que não tem sinalização nenhuma. Então todo mundo vai e volta, na mesma rua, na mesma avenida, não tem sinalização, então você pode ir e voltar. Aí da noite para o dia, essa rua, você chega lá, ela está cheia de placa, tem semáforo, tem faixa de pedestre, e tem uma série de regulamentação lá. Aí quando você vai passar por essa rua, opa, essa rua aqui, ela só vai, ela não volta mais não, ela é mão única.
Então você está indo de boa, já na contramão. Aí a polícia chegou e falou: para aí, tá errado, meu amigo. Essa rua aqui é contramão, você está andando na contramão. Ah, mas eu não sabia. Ah, nossa, tá cheio de placa. Pois é. Antes não tinha. Antes não tinha sinalização, antes não tinha nada. Então não tinha pecado, não tinha nada disso. Então quem é o culpado de tudo isso daí? É quem fez a legislação e agora regulamentou aquela avenida. Assim aconteceu com a lei de Moisés. É o que Paulo está falando aqui, ó. Portanto, que concluiremos, a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Ele não saberia o que era pecado se não fosse a lei. Isso aqui, ó, é pecado. Fazer isso é pecado. Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se, primeiro, a lei não tivesse dito: não cobiçarás. 7:8, Romanos 7:8. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, olha aqui, mas o pecado, ou seja, a transgressão da lei, né? Aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, ou seja, o mandamento de quem? Da lei, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Ou seja, aquilo que era proibido, aquilo que era, digamos assim, existe um pé de laranja ali, pé de manga, que até então não tem cerca, não tem aviso nenhum. Uma casa, né? Tem uma casa ali, não tem cerca, não tem aviso nenhum. Aí, da noite para o dia, alguém põe cerca, põe placa, avisando proibido entrar, proibido isso. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que passavam ali pelaquela casa, antes que via ela ali com as portas abertas, toda, né? Não dava a mínima. Não dava a mínima para essa casa. Mas aí, da noite para o dia, apareceu placa, proibido entrar, proibido fazer isso. Opa, aí todo mundo vai ficar curioso para saber o que tem dentro dessa casa. É o que Paulo está fazendo aqui, ó. É o que ele está falando aqui, ó. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada por mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque antes ele não tinha cobiça, porque não tinha nada proibido, ele nem se preocupava. Era a lei de quem? De Moisés. Porque ó, onde há lei, o pecado está. Onde não há lei, o pecado está morto. Se não tem lei, não tem pecado. Por isso que Cristo veio e cumpriu a lei. E carregou. E levou o pecado, levou a lei, né? No seu... destruiu a lei. Vou ler agora para vocês. Antes eu vivia sem a lei. Olha aqui. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Fui ferido de morte. 10, Romanos 10, 7:10. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Olha só, a lei de Moisés, né? Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Quem estava debaixo da lei estava morto. É isso que ele está dizendo. Quem estava debaixo da lei de Moisés estava morto. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Exatamente. Se você cumprisse os 613 mandamentos, ela era bonitinha. Ela era 613. Quem dava conta de cumprir 613 mandamentos? Ninguém. Nem as leis dos homens hoje, ninguém dá conta também. De Moisés também era dos homens. Portanto, Portanto, isso significa que o que era bom se tornou-se, para mim,
se tornou morte para mim. Se tornou morte para mim de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Então, ele só conheceu o pecado por causa da lei. Ele só viu que o pecado era maligno por causa da lei. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer, porque a lei despertou nele o pecado. A cobiça, agora que é proibida, agora eu quero. Era de graça, eu não queria. Assim tem muitas coisas hoje. Quando você dá alguma coisa para uma pessoa e a pessoa, sei não, hein? É assim. Ora, se fosse o que desejo, se faço o que desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Aliás, se faço o que desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Então, acho que já é o suficiente para você entender que Moisés ele escreveu uma lei com 613 mandamentos. Impossível de quem quer que seja cumprir. Olha só isso daqui. Vamos, né? Levítico 20:10. Levítico 20:10. Olha o que está escrito aqui. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Pois é, nós acabamos de ver que em João 8:1-7, que levaram uma mulher pega no ato de adultério, só levaram ela, a mulher não levou. O homem não levaram. Olha aqui, ó. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Por que só levaram a mulher lá para Jesus e não levou o homem? Ela cometeu adultério sozinha? Não. Olha aqui. É isso que Deus mandou mesmo fazer? Vamos ler aqui? O homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobrir a nudez do seu pai, ambos deverão morrer. Seu sangue cairá sobre eles. Foi isso mesmo que Deus mandou, Moisés? Foi isso mesmo que Deus mandou, diabo? Foi isso mesmo? Nesse momento, agora você já deve estar me entregando para o diabo também, né? Foi isso mesmo que Deus mandou? Foi isso mesmo que Jesus, quando levaram aquela mulher pega no ato de adultério, cumpra a lei? Ele falou para cumprir a lei? A lei, Paulo falou que era boa, se cumprisse toda ela. Jesus veio cumprir a lei. Ele matou alguém? Não. Mas ele não cumpriu a lei? Cumpriu. Mas por que ele não matou alguém? Por que ele não pegou aquela mulher lá e falou assim, tem que matar, tem que cumprir a lei? Porque a lei era um mandamento de morte. E Deus não mandou ninguém matar ninguém. Êxodo 20:13.
Ele disse, não matarás. Ele disse, não matarás. E Moisés faz uma lei que mata. Olha o que diz Hebreus 2:15. Eu vou ler o 14 para vocês entenderem melhor. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e de sangue, ele também participou dessas mesmas condições humanas para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Os religiosos não aceitam, mas tudo bem. Eu quero que vocês prestem atenção. Hebreus 2:15. Ele livrasse todos os que, ao longo de toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Eles tinham medo da morte. Eles tinham medo de transgredir a lei e ser mortos. Eles tinham medo da morte. Também porque eles não acreditavam em ressurreição, mas eles tinham medo da morte. Você vai continuar com o seu mesmo entendimento acerca de Moisés, colocando ele num pedestal? Vocês viram que Moisés também levantou? Moisés também ergueu uma serpente. Eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Êxodo 33. Deixa eu ver se é essa passagem aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Paciência aí. 33, 18... Não, não é esse não. Vou ver aqui. Vou ver se eu encontro aqui. Tal. Olha aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. A serpente de bronze. Vou ler aqui. Para encerrar, né? Então, os israelitas... Olha só isso aqui. Então, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo do Acaba, para que a volta em redor da região do Edom, Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais. Cadê? Aqui, né? Ele passou a murmurar contra Deus mediante sua reclamação a Moisés, e o povo se queixava, exclamando: por que nos fizesse subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos afadigados, afastiados deste alimento miserável. 6. Então, aqui fala, olha aqui, ó. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Perdão. Qualquer dia eu vou falar disso aqui também, né? Isso aqui merece a gente falar. O povo se reuniu e correu a Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para
murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Olha só. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Será que foi Deus mesmo que mandou Moisés fazer? Será que estaria Deus aqui descumprindo o que ele havia dito para que não fizesse imagem e não se curvasse a ela? Será que estaria Deus violando suas próprias convicções, seus próprios moldes? Claro que não. Claro que não. Muitas coisas que Moisés fez, né, por conta própria. Tem nada de Deus aqui. Muitas coisas Moisés fez por conta própria. E com certeza não foram coisas boas, nem um pouco. Ah, mas ele deixou de ser uma pessoa aí usada por Deus? Não. Não deixou. Pedro também, né? Os discípulos de Jesus lá não cortou a orelha de uma pessoa? E Jesus excluiu ele? Né? Jesus excluiu, igual hoje. Se uma pessoa, dependendo o que ela estiver fazendo, ela é excluída da igreja? Exclui isso daí. Então, pessoal, eu poderia estar aqui falando 2 horas, 3 horas das coisas de Moisés. Mas eu acho que já é o suficiente para você ativar aí a sua mente de Cristo em você e passar a entender de quem era Moisés. Não era esse santinho que você está imaginando, não. Tá bom? Graça e paz. Até uma outra oportunidade. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações em todos para você receber nossos estudos, beleza? Não se sinta ofendido se você faz parte de uma denominação religiosa, mas para você ativar sua mente de Cristo, você tem que sair daí. Saia o quanto antes. Graça e paz. Graça e paz.